Olá, queridos jovens! Que satisfação por estar aqui com vocês para compartilhar mais uma aula especial. Hoje nós vamos estar estudando a lição de Páscoa, usando o Vem Segue-me, que é justamente a aula 33, referente ao dia 17 de abril de 2025. E eu gostaria de iniciar fazendo 3 perguntas para vocês. Quem é Jesus Cristo? Por que o adoramos? Como o Salvador pode me ajudar hoje? Eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que é do tema desse ano da Páscoa, que é o amor maior. Na história da Páscoa, a palavra cruz aparece 11 vezes. Crucificar, 23 vezes. Sepulcro, 3 vezes. Uma palavra aparece mais do que todas: amor. Como em amai-vos uns aos outros, permaneceis no meu amor. Ninguém tem maior amor do que este. De dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ao celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, lembremos: ninguém nos mostrou como amar mais. Ninguém demonstrou amor maior. Encontre novas maneiras nesta Páscoa de sentir o amor de Jesus Cristo. Ninguém tem o amor maior do que o Salvador Jesus Cristo. Então, o tema da Páscoa desse ano é o amor. Estudem mais sobre o amor, sobre como Cristo nos amou. Eu gosto dessa escritura que está em João 15:13, que diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O Elder Uchtdorf, ele diz o seguinte: aqueles que encontram uma maneira de verdadeiramente contemplar o Salvador encontram a porta para as maiores alegrias da vida e o bálsamo para as aflições mais difíceis. Então, quando estiverem cercados por tristeza e sofrimento, contemplem o Salvador. Quando se sentirem perdidos ou esquecidos, contemplem o Salvador. Quando se sentirem desesperados, abandonados, em dúvida, feridos ou derrotados, contemplem o Salvador. Ele os consolará. Que promessa maravilhosa que o Elder Uchtdorf compartilhou conosco. Todas as vezes que nós contemplamos o Salvador, Ele irá nos consolar. Nas tristezas, nas frustrações, no desespero, nas angústias, nas doenças, nas perdas, Ele irá nos consolar. Nós precisamos contemplar o Salvador. E essa semana, semana de Páscoa, nós precisamos lembrar do Salvador e contemplar cada vez mais o Salvador. Em janeiro de 2000,
a primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos, publicaram um documento chamado Cristo Vivo. E eu gostaria de ler para vocês um trecho do Cristo Vivo, que diz o seguinte: a respeito do Cristo Vivo, o profeta Joseph escreveu: os seus olhos eram como uma labareda de fogo, os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. O seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e a sua voz era como o ruído de muitas águas. Sim, a voz de Jeová, que dizia: eu sou o primeiro e o último. Sou o que vive, sou o que foi morto. Eu sou o vosso advogado junto ao Pai. A respeito dele, o profeta também declarou: e agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Porque ouvimos, sim, à direita de Deus, e ouvimos a voz testificando que ele é unigênito do Pai, que por ele e por meio dele e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Esse é um pequeno trecho desse documento tão especial sobre o Salvador, chamado Cristo Vivo. Eu vou compartilhar com vocês esse documento no link aqui na descrição. Ele fez tanto por nós, queridos alunos. E nós podemos fazer muito por ele. E agora gostaríamos de fazer a primeira pergunta. O que posso aprender sobre a missão e a divindade do Salvador por meio de suas próprias palavras? O que posso aprender sobre a missão e a divindade do Salvador por meio de suas próprias palavras? Dá um pause nesse vídeo, escreva a pergunta. E já escreve a resposta também. Lembrando que são 3 perguntas que vão ser distribuídas durante a aula de hoje. Aqui na descrição desse vídeo tem um formulário para vocês colocarem suas perguntas e as respostas nesse formulário. Para isso, vocês precisam preencher no formulário o nome de vocês, também o e-mail do professor e o seu e-mail. E outros também, outros itens também que vai ser pedido no formulário. E assim vocês vão poder enviar no final esse formulário e vai chegar até nós. E aí, missão cumprida. Mas eu gostaria que vocês pudessem aproveitar a aula de hoje, pois ela é muito especial. Em Doutrina e Convênios, 29:5 e 38:7 diz o seguinte: rejubilai-vos e alegrai-vos, porque estou no meio de vós, e sou vosso advogado junto ao Pai, e é de seu agrado dar-vos o reino. Mas eis que em verdade vos digo que meus olhos estão sobre vós. Estou no meio de vós e não me podeis ver. Ele está no meio de nós. Agora a pergunta é: será que eu estou apto a deixar Cristo a estar na minha presença, no meu ambiente? Será que estou disposto a abrir a porta para Cristo entrar em meu lar? Será que eu estou disposto a abrir meu coração para que Cristo entre em meu coração?
como o Salvador pode me ajudar hoje? Eu vou distribuir várias escrituras. E eu gostaria que vocês pudessem ponderar sobre cada uma delas e, ao estudar essas escrituras, vocês possam responder no coração de vocês como Salvador pode me ajudar hoje. Vamos começar com Uzias 3:7, que diz o seguinte: E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço maiores do que o homem pode suportar, sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande que será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E agora, ó Elamã, meu filho, eis que estás na juventude. Peço-te, portanto, que ouças minhas palavras e aprenda de mim, porque sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações, e suas dificuldades em suas aflições, e serão elevados no último dia. Em Éter 12, versículo 27. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos que se humilham perante mim. Porque caso se humilhe perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Isaías 53, 3-5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as vossas enfermidades, e as vossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Hebreus 2, 17-18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer os que são tentados. Série de escrituras que mostra como o Salvador pôde nos ajudar hoje. E eu gostaria que vocês pudessem pausar o vídeo e ponderar uma escritura que você gosta, que faz com que como o Salvador pode me ajudar hoje? Que responde essa pergunta, como o Salvador pode me ajudar hoje? Escolha uma pergunta, uma escritura agora. Pode pausar o vídeo e escolher. Eu gostaria de compartilhar um outro vídeo que fala sobre o Salvador sobre no Getsemane. Eu convido a vocês a ponderar todo o processo que Cristo passou no jardim do Getsemane, até ser entregue pelos fariseus e ser traído também pelo próprio seu amigo chamado Judas.
minha alma está cheia de tristeza. Até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Não podes vigiar 1 hora.
É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Mestre. Assim traz o Filho do Homem, com um beijo. Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Vocês viram todo o processo do Salvador até ser levado, né, para ser crucificado. Cristo, ele iniciou a expiação no jardim do Getsemane. E foi ali onde ele viu cada um de nós. Ele sentiu dores, aflições, tristezas. Ele suou gota de sangue por nós. Em Doutrina e Convênio 19, versículo 16, diz o seguinte: pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precise sofrer caso se arrependam. Esse foi o propósito, o objetivo que o Salvador teve que passar no jardim do Getsemane, para que nós não pudéssemos mais sofrer. Agora, vamos para a segunda pergunta. Por que Jesus Cristo escolheu sofrer e morrer por nós? Por que Jesus Cristo escolheu sofrer e morrer por nós? Gostaria também de compartilhar esse vídeo, que é uma mensagem de esperança em Jesus Cristo, sobre a missão divina do Salvador. Quando Deus, ele nos enviou aqui nessa terra para nos arrependermos e nos desenvolvermos, ele sabia que cometeríamos erros. Então, ele nos enviou um Salvador, Jesus Cristo, para prover um meio de nos arrependermos e sermos salvos da morte física e também da morte espiritual. Um dia, o medo vai passar, a dor vai passar, a solidão vai passar, o desespero vai passar.
Um dia, a tristeza morrerá. A doença morrerá. A deficiência, a deformidade e a ansiedade morrerão. A guerra morrerá. O ódio morrerá. Um dia, a morte morrerá. E todos nós viveremos novamente, graças a Ele. Um dia tudo isso vai passar. Todas essas dores, nossas aflições. Graças a Ele. Graças à missão divina do Salvador. Em meio a tempestades, em meio a provações, em meio a desafios, Cristo vai nos consolar. Esse é o objetivo dele, nos consolar. Na conferência de abril de 2009, o elder Jeffrey Holland compartilhou um discurso maravilhoso que resume tudo que o Salvador passou. E o título do discurso é Não Havia Ninguém com Ele. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho desse discurso. Falo da obra solitária do Salvador, que suportou sozinho o fardo da nossa salvação. Falo daqueles momentos finais para os quais Jesus deve ter sido preparado física e intelectualmente, mas que talvez ele não tenha totalmente pressentido emocionalmente e espiritualmente. Aquela descida até o paralisante desespero da retração divina, no qual ele clama em solidão suprema: Deus meu, por que tu me desamparaste? Assim, por determinação divina, o grupo de apoio em torno de Jesus fica cada vez menor e menor. Essencialmente, sua jornada solitária de volta a seu Pai continuou sem consolo ou companhia. Era necessário, de fato era primordial para o significado da expiação, que esse Filho perfeito, que nunca falara mal, nem fizera mal, que não tocara em nada imundo, precisasse saber como o restante da humanidade se sentiria. Nós, todos nós. Então, finalmente, de modo misericordioso, tudo foi consumado. Contra todas as probabilidades, e sem ninguém para ajudá-lo e sustê-lo, Jesus de Nazaré, o Filho vivo do Deus vivente, restaurou a vida física onde a morte havia dominado e trouxe jubilosa redenção espiritual do pecado para onde havia trevas infernais e desespero. Um dos grandes consolos desta época de Páscoa é que, por ter Jesus trilhado esse caminho tão longo e solitário, completamente sozinho, nós não temos de fazer isso. Ao aproximarmos dessa Semana Santa, a Quinta-feira Santa com o Cordeiro Pascal,
a sexta-feira da expiação com sua cruz, o domingo da ressurreição com a tumba vazia. Declaremo-nos mais decisivamente discípulos do Senhor Jesus Cristo, não só com palavras, não apenas em tempos amenos, mas com atos, coragem e fé. Que estejamos ao lado de Jesus Cristo em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos, mesmo até a morte. Porque seguramente foi dessa maneira que Ele nos defendeu. Sim, até a morte. Até quando teve de ficar inteira e completamente só. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Não havia ninguém com ele. Como discípulo de Jesus Cristo, não podemos ser somente em palavras, mas, como Elder Roland disse, em ações, em atos, para que nós possamos demonstrar o nosso amor por Ele. Eu fico imaginando quando Cristo ele está olhando para todos ali, e Ele na cruz pregado, sentindo mesmo dores insuportáveis, sabendo que todos que estavam ali estavam rindo, maldizendo Ele. E Ele ainda disse, fez um pedido ao Pai, quando Ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nas Escrituras dizem que Ele expirou e morreu. Que amor maior nós podemos ter a no ser do Salvador? E eu convido você a demonstrar esse amor maior. Que nós possamos demonstrar o amor ao Salvador, servindo a sua igreja, não negando os chamados do Senhor. Você vai ter a oportunidade de servir na igreja várias e várias vezes. E quando o seu líder convidar você para servir em um chamado, seja em dar aula, seja em liderar, diga sim. Porque se um dia você disser não para um chamado, você está negando o Salvador. Se você não cuida do próximo, se você não ama o próximo, você está deixando de ser um discípulo do Salvador. As mãos que ajudaram, tudo criaram com poder sem fim. Paz ou convite,
cruz pesada, onde irão pregá-lo, e no monte além pode antever onde irá morrer. Então suas mãos, tão fortes mãos, bondosas mãos, eles pregaram, ele deixou por nos amar. Por em si mesmo não pensar, e agora eu posso ver as suas mãos a me chamar. Ele mostra o meu caminho, quero ser mais parecido com aquele que nos disse: vinde a mim. Eu gostaria de compartilhar com vocês a terceira pergunta, que diz assim: preste seu testemunho sobre a expiação em sua vida e o que ela beneficiou você. Quando eu falo ela, eu falo da expiação. Só relembrando as três perguntas. O que posso aprender sobre a missão e a divindade do Salvador por meio de suas próprias palavras? Porque Jesus Cristo escolheu sofrer e morrer por nós? E preste seu testemunho sobre a expiação em sua vida e o que ela beneficiou você. Você, aqui na descrição do vídeo, tem um link, um forms, onde você vai colocar o seu nome, sua unidade, sua estaca, o e-mail do professor ou da professora, né? O seu e-mail. E responder, colocar as três perguntas e responder essas três perguntas. E aí você vai concluir essa aula, essa recuperação de hoje. Ai, queridos jovens, esse hino, essa música, Suas Mãos, é muito, muito bonita. Mostra um pouco sobre o que o Salvador fez com as suas próprias mãos. E por fim, foi pregada. Ele abençoou, ele curou através de suas mãos. Eu sou grato pelo Salvador Jesus Cristo. Eu sou grato por tudo que ele fez por mim. Sou grato por contemplar a expiação. Sou grato por ele me amar. Que nós possamos lembrar nessa semana de Páscoa o amor universal que o Salvador teve por cada um de nós. Vamos amar o Salvador. Vamos servir ao Salvador de todo o coração, poder, mente e força. Amo o Salvador e eu compartilho com vocês essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.